Então, agora, oficialmente, boa noite a todos. Começando aqui a nossa aula gratuita aí para a Polícia Civil do Piauí. Vamos juntos aqui trazer um pouquinho do direito administrativo, que já foi cobrado em outros concursos aí da Polícia Civil pela banca no CEP. Eu vou trazendo várias dicas, várias informações para vocês. Beleza? Vamos juntos aqui descomplicar esse direito administrativo lá no CEP. Primeira questãozinha, caiu no concurso aí da Polícia Civil do Piauí 2018. Diz assim: Marcos, prefeito de uma cidade do estado do Piauí, no mês anterior ao encerramento do seu mandato, congela o IPTU. Segundo foi repassado pela assessoria de imprensa, o objetivo do congelamento foi o grande interesse social. Entretanto, todos sabem que o referido congelamento foi para inviabilizar a nova administração e, assim, reduzir as receitas diante dessa situação. Posso dizer que Marcos feriu principalmente o princípio administrativo. Uma coisa eu quero dizer para vocês, a NUCEP ela está utilizando muito isso, essa palavra principalmente. Por quê? Porque quando a pessoa ela fere um princípio, dificilmente ela está ferindo só um princípio. Ela pode estar ferindo vários outros princípios ali. Então, às vezes, ela fere um princípio, ela está ferindo dois, três, quatro. Só que tem aquele que está mais evidente. Tipo assim, se você for analisar, quase sempre a pessoa vai estar infringindo o princípio da legalidade. Mas não posso, vou marcar o item A. Não. Eu tenho que analisar, como a própria questão diz, principalmente, qual o princípio que eu olho aqui e vejo que realmente está sendo violado. O que foi que aconteceu? O prefeito, o Marcos aí, ele perdeu a eleição, encerrou o mandato dele, né? E ele foi lá e congelou o IPTU. Então, não poderia mais aumentar o IPTU. Ele disse que era interesse social, não sei o quê, mas depois descobriram que era para quê? Para que o novo prefeito, quando ele entrasse, ele tivesse poucos recursos, já que ele não ia poder aumentar o IPTU. Então, ele ia ter poucos recursos, consequentemente, ele ia ter menos dinheiro para trabalhar, ia trabalhar menos, enfim. Então, ele quis prejudicar o opositor dele, a pessoa que iria substituir ele ali. Nesse caso, qual foi o princípio que de cara a gente olha aqui? A gente visualiza aqui o princípio da moralidade. Porque isso fere o quê? Fere a ética, fere a moral, fere a questão de honestidade, né? De justiça. Não é justo o que ele está fazendo aí. Então, moralidade está relacionado com isso. Com questão de ética, moral, honestidade, justiça. Então, o que ele fez, ele quis prejudicar o opositor dele. Então, com isso, ele feriu principalmente o princípio da moralidade. Muito cuidado com esse detalhe aqui. Segunda questão. Em relação, aqui que é no concurso da Polícia Civil 2018 também. Em relação aos princípios gerais da administração pública, essa é a alternativa correta. Com base no princípio da legalidade, a administração não está proibida de agir além da lei. Aqui está errado. Por que que está errado? Porque é o seguinte, vou até pegar aqui, apagar bem aqui. O princípio da legalidade, ele tem duas vertentes. Ele tem a vertente para o particular e ele tem a vertente para o agente público. Para o particular, o que que determina? Ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, eu pergunto para vocês estão me assistindo aqui, em plena 10 horas da noite, né? Quase um madrugadão aqui da Polícia Civil. É possível, é permitido, se eu quiser dirigir o meu carro sem camisa, eu posso? Quiser tirar a camisa e vou dirigir o meu carro, eu posso fazer isso? Posso dirigir sem camisa? Eu posso dirigir o meu carro de boné?
quiser colocar um boné e dirigir o meu carro, eu posso? Eu posso dirigir o meu carro descalço? Ah, tirei ali o chinelo e vou dirigir o meu carro descalço? Pode. Todas as situações que eu falei aqui são possíveis, porque a lei não proíbe dirigir sem camisa. Não tem nenhuma lei proibindo isso. A lei não proíbe dirigir descalço. A lei proíbe dirigir de havaianas, por exemplo, chinelo que não esteja fechado. Mas descalço, não, não proíbe. E a lei também não proíbe dirigir de boné, de jeito nenhum. Então, o particular, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. Agora, dirigir ingerindo bebida alcoólica, aí já não pode. A lei já proíbe isso daí. Só que o particular é diferente, ou aliás, o agente público ele é diferente. O agente público, ele só pode fazer o que a lei determina. O que a lei determina ou autoriza. Então, para o agente público é diferente. A lei vai dizer o que é que ele pode fazer. Por exemplo, um policial civil, ele pode fazer o patrulhamento ostensivo de rodovias federais? Não pode. Por quê? Porque a lei não diz que isso era função dele. A lei diz que isso é função do PRF, Policial Rodoviário Federal. O policial civil, ele pode apurar infrações militares? Não pode. Por quê? O que é que a lei determina? O que é que a Constituição determina? O que é que o Estatuto da Polícia Civil determina? Que a Polícia Civil, ela tem competência para apurar infrações penais, exceto as militares. Então, o agente público, ele só pode fazer o que a lei determina, o que a lei autoriza. Ele não pode dizer, ah, mas eu sou um bom agente de polícia, eu vou apurar tudo. É civil, é penal. Não pode. É militar, não pode. Ele só pode apurar infrações penais civis, exceto as militares. Beleza? Então, quando a questão diz que, com base no princípio da legalidade, a administração não está proibida de agir além da lei, está errado. A administração tem que agir dentro da lei. Ela não pode fugir da legalidade de jeito nenhum. B. Pelo princípio da moralidade, toda atuação da administração deve ter como finalidade a satisfação do interesse público. Opa, vamos analisar. Deixa esse item B quietinho aí. C. O princípio da publicidade exige transparência na atuação administrativa, não permitindo o controle da administração pública pelos administrados. Está errado. A primeira parte estava correta, né? O princípio da publicidade exige transparência na atuação administrativa? Sim, exige sim essa transparência. Só que quando ele fala não permitindo o controle da administração pelos administrados, aí está errado. Por quê? Porque um dos motivos da situação de publicidade é justamente para que ocorra esse controle por parte aí dos administrados, para que as pessoas possam saber o que está ocorrendo. Vamos supor se não existisse o portal da transparência, como é que as pessoas iam saber, né? Quanto que ganha, ia saber de uma licitação, não ia ter como saber. E aí, com isso, ia ter várias fraudes como existia antigamente. Então, tá errado aí essa parte final, quando não permite o controle. D. A exigência de atuação ética por parte das expulsas está ligada ao princípio da impessoalidade. Não. A atuação ética por parte dos agentes está relacionada ao princípio da moralidade, conforme eu falei para vocês. Show de bola, vamos lá. Não quero ver ninguém cochilando aí, não. Vamos até aqui meia-noite aí de aula aí. Item E, segundo o princípio da eficiência. O que que eu preciso saber desse princípio? Eu tenho que saber que esse princípio ele foi incluído pela Emenda Constitucional 19, de 1998. Então, ele não estava lá na Constituição de 88. Ele só foi incluído 10 anos depois, motivado aí por situações da administração gerencial.
onde eu estava buscando o quê? Produtividade, eu estava buscando economicidade. Então, por isso que tem uma inclusão desse princípio aí na administração pública. E é o que ele fala, segundo o princípio da eficiência, a administração reduz o controle das atividades meio e privilegia a aferição de resultados, afastando a morosidade, que é aquela questão de tempo, né? E desperdício. Perfeito. Pelo princípio da eficiência, o que eu estou buscando realmente é resultado. Eu não estou muito preocupado com o controle, não, é diferente da burocracia, onde eu estou muito preocupado com o controle, saber aquela papelada. Então, o gabarito é o item E. Mas, professor, por que que o item B, ele não pareceu aí que era um gabarito, né? Tava tudo bonitinho. Porque o princípio da moralidade ele não fala isso daí. O princípio da moralidade, ele está relacionado com a ética, com justiça, com honestidade. Esse item B, ele estaria mais para o princípio da impessoalidade. Ele determina que a finalidade vai ser a satisfação do interesse público. Então, estaria mais para impessoalidade, que é tratar todos basicamente da mesma forma, né? Não merecer e nem desmerecer ninguém. Então, é uma questãozinha muito boa, um nívelzinho um pouco elevado, né? Um nível mediano para difícil, mas uma questão bem interessante. Terceira questão. Em relação aos atos administrativos, assinale a opção correta. Motivo é a situação fática, a situação jurídica que autoriza ou impõe ao agente público a prática de ato administrativo. Beleza. Na hora da prova pode vir assim, como outra palavra, né? Pressuposto de fato ou de direito que autoriza a prática do ato. Porque o ato administrativo ele tem alguns elementos, como é a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. O motivo é o porquê daquele ato. Por qual motivo você fez aquele ato? Então, é justamente essa situação fática, o que aconteceu realmente, situação jurídica. Então, já figura aí como nosso gabarito. Vamos analisar o restante para saber o, o, o porquê que os outros estão errados, na questãozinha de delegado de polícia 2009. O item B. A revogação opera efeitos ex tunc. Portanto, o ato administrativo seja revogado, são considerados inválidos os efeitos por ele produzidos a partir do momento de sua realização. Está errado. A revogação opera efeitos ex nunc. E deixa, eu vou só colocar uma tela em branco bem aqui, espera aí rapidinho, só para eu explicar para vocês, fazer um resumo aqui, que vocês não vão errar mais nunca uma questão sobre isso daqui. Pronto, só criei aqui uma página em branco para fazer um resumo sobre anulação e revogação. Anulação e revogação. Anotem esse resumo, você não vai errar mais nenhuma questão. Anulação, ela acontece por uma razão de ilegalidade. O ato é ilegal. Aí eu vou ter que anular. Já a revogação, ela acontece com um ato que é legal, mas é por motivo de conveniência ou oportunidade. Aqui envolvido o mérito da administração pública. Vamos aqui analisar. A lei diz que o servidor ele pode trabalhar 8 horas por dia, tendo seu horário de almoço, ou 6 horas corridas. Um determinado prefeito chegou em uma prefeitura que trabalhava 6 horas por dia. E ele disse: não, é muito pouco. Eu quero que a galera trabalhe aqui 8 horas diárias.
E teve outro prefeito que disse: não, não, não. Isso aqui é pouquíssimo. Eu quero que essa galera trabalhe 10 horas por dia. Os dois se arrependeram do que fizeram e tiveram que fazer a extinção desse ato deles. O primeiro aqui, o que é que ele vai fazer? Uma revogação ou anulação? E o segundo, o que é que ele vai fazer? Uma revogação ou uma anulação? Coloque aí nos comentários. O primeiro disse, chegou lá e a professora trabalhava 6 horas por dia, 6 horas corridas. E ele disse, não, eu quero aqui que seja 8 horas por dia. Só que a lei permite isso, um ou outro. Então, o ato aqui não é ilegal. Então, nesse caso aqui, temos o quê? Temos uma revogação. Já no segundo caso, estabeleceu que seria 10 horas por dia. Então, temos o ato ilegal, porque a lei diz que é 8 horas por dia ou 6 horas corridas. Então, como é um ato ilegal, ele vai ter que anular esse ato aqui. Portanto, continuando aqui o nosso resuminho, quem é que pode anular um ato administrativo? O Poder Judiciário ou a administração pública? Quem é que vai poder revogar um ato da administração pública? Somente ela. O Poder Judiciário não pode revogar um ato da administração pública, ele só revoga se o ato for dele mesmo. A anulação, ela acontece com atos vinculados ou atos discricionários. Já a revogação, ela só ocorre com atos discricionários. A anulação, ela tem os efeitos ex tunc, porque retroage, volta para trás, T de trás, né? Ex tunc. A revogação tem os efeitos ex nunc, não retroage, é daqui para frente. A anulação, ela vai ocorrer no prazo de 5 anos, salvo se a pessoa estiver de má fé. Já a revogação não tem prazo para isso, não tem prazo para ocorrer a revogação. Então, anotem esse resumo, que você não erra mais nenhuma questão lá no CEP, seja em qual banca for, em relação à anulação e revogação. É um resuminho bem completinho que eu criei aqui para vocês, que você pode utilizar aí sem questão desse assunto, você resolve tudo assim com base nisso daqui. Então, vou até voltar aqui rapidinho, quem quiser tirar um print, copiar, tá aí, pode tirar o print, depois copia. Quiser até postar lá no Instagram, pode postar, me marcar, que eu vou estar repostando aí todos vocês. Então, diz que a revogação opera efeitos ex tunc, tá errado, é ex nunc. O item C fala assim: compete ao Poder Judiciário, mediante decisão fundamentada, revogar atos praticados pela administração. Opa, quem é que pode revogar atos da administração? Só ela própria. O Poder Judiciário não pode. O Poder Judiciário pode o quê? Anular. Anular ele pode, mas revogar não. Então, é errado. D. O ato discricionário é aquele em que o poder de agir da administração é completamente livre, até mesmo quanto à competência para a prática do ato. Temos dois erros aqui. O primeiro erro é que a questão quis cobrar aí, até apagar aqui, em relação aos elementos, né? Competência, forma e finalidade, motivo e objeto. Aqui a gente tem os elementos dos atos administrativos. Esses três elementos aqui, eles são vinculados. E esses dois aqui, motivo e objeto, eles são vinculados ou discricionários. Então, o primeiro erro da questão é isso, que ele fala
que o ato administrativo discricionário é aquele que o poder é completamente livre, mesmo quanto à competência. Não, a competência ela é sempre vinculada. E o segundo erro é quando ele diz que o poder de agir da administração é completamente livre. Não. Por quê? Porque no ato discricionário, a pessoa tem uma liberdade. Tem sim. Que qual a diferença do ato vinculado para o ato discricionário? É que o ato vinculado, eu não tenho escolha. Eu funciono como se fosse um robozinho. A administração pública manda e eu faço. Então, situações como diz assim, o servidor é obrigado a fazer isso. É um ato vinculado, porque ele não tem escolha, ele vai ter que fazer. Já o ato discricionário, a pessoa tem uma certa liberdade do que pode fazer. Mas isso tudo é dentro da lei. Não pode fugir, não é completamente livre. Por exemplo, o servidor, ele pode sofrer uma suspensão de até 90 dias. Então, aqui é uma liberdade. A lei não chegou e disse, você tem que suspender por tantos dias. Não. A lei deu uma liberdade. Suspensão por até 90 dias. Então, pode ser de 1 a 90 dias. Vai ter uma escolha aqui. Mas o servidor fica preso à lei. Ele não pode chegar e suspender alguém por 100 dias. Não pode. Ele não pode aplicar 150 dias. Não. Agora ele pode aplicar 20? Pode. 30 dias? Pode. 50? Pode. Dentro do limite que a lei deu para ele tem a liberdade de escolher. Mas ele não pode extrapolar isso daí. Portanto, a terceira questão. Ah, ainda tem o item E, né? O item D está errado, o item E. Como decorrência do princípio da legalidade, os atos administrativos não admitem convalidação. Está errado. O que é a convalidação? Convalidação é como se fosse consertar o ato. O ato teve um erro, e aí, para não precisar fazer a extinção desse ato, toda aquela coisa toda, eu vou fazer uma convalidação. Eu vou apenas consertar ele ali e pronto. Só que essa convalidação é só se eu tiver um erro na competência ou na forma. Você lembra de foco? A convalidação só acontece no foco, quando o erro é na forma ou quando o erro é na competência. Se eu tiver um erro que é chamado na prova de vício, então, teve um vício, um erro no motivo do ato. O motivo do ato está errado. Eu posso convalidar, posso consertar aquele ato? Não. Eu vou ter que anular ele e fazer um novo. Ocorreu um vício no objeto. Eu posso convalidar aquele ato? Não. Eu vou ter que anular ele e fazer um novo. Agora, ocorreu um vício na competência, e não é competência exclusiva, por exemplo. Eu posso consertar aquele ato? Posso. Conserto ali rapidinho e pronto. Ocorreu um erro na forma, e aquela forma não é essencial para a validade do ato. Eu posso convalidar aquilo ali? Posso. Vou lá rapidinho e conserto aquela situação. Então, o item E está errado porque fala que não é possível. É possível sim. E aí confirma o gabarito aqui do nosso item A. Beleza. Outro ponto muito importante, uma questão dessa na hora da prova, ó, que é no concurso para delegado da Polícia Civil 2014. Aqui derruba muitos candidatos, porque isso é um assunto que não é muito estudado. E é um assunto de quê? Um assunto aí sobre poder extroverso do Estado. Professor, o que é isso? É algo simples, não é difícil, não. Tranquilidade demais. Só que muitas vezes não é estudado. Então, aí por isso que se torna difícil. Você pode perceber que é uma questão bem simples, mas para quem não conhece isso, o nível é lá em cima. E o que é isso daí, professor? Aqui você precisa entender duas coisas: o poder introverso e o poder extroverso. O poder introverso está mais relacionado com situações internas, situações de dentro ali da administração. Já o poder extroverso é quando, ó, extro vem de externo, exterior.
a administração sai da esfera dela e vai atingir a esfera de outras pessoas. Então, por exemplo, uma multa de trânsito é um poder extroverso. A administração saiu da esfera dela para aplicar a multa em uma pessoa. Então, isso que significa esse poder extroverso. E a questão que é o que não é, não pode ser verificado serviço relativo ao poder extroverso. Então, cobrança e fiscalização de impostos, isso é poder extroverso? É, porque é como se a administração pública saísse lá de dentro e fosse lá na sua casa cobrar um imposto. Ela está saindo da esfera jurídica dela. Então, é poder extroverso. Fiscalização do cumprimento de normas sanitárias. Sim, porque com essa fiscalização pode ter a situação de multas, situação de interdições e assim por diante. Da mesma forma, controle do meio ambiente. Eu tenho como controlar o meio ambiente de dentro da administração pública? Não tenho. Eu tenho que ir lá, fiscalizar ou aplicar multas em quem quer que seja, enfim. Serviço de emissão de passaportes. Aqui também é poder extroverso. Mas por que, professor? Porque para tirar um passaporte precisa de algumas regras. Não é todo mundo que vai chegar lá e vai ter o passaporte. Não sei se vocês já tiraram, mas a pessoa tem que ir lá na Polícia Federal, passar por uma entrevista e tal. Então, tem alguns regramentos que a administração pública estabelece para a pessoa tirar o passaporte. Então, ela está estabelecendo ali, ó, restrições naquela situação. É diferente do CPF. O CPF a pessoa vai lá e tira. O passaporte, não. Agora, emissão de uma certidão. É algo simples. A pessoa vai lá, tira a certidão, acabou. É dentro da administração pública, né? A pessoa vai lá pedir a certidão. Não tem. A administração está aplicando uma punição em alguém, está aplicando uma restrição, está exercendo algum poder de supremacia. Não. Então aqui não é poder extroverso, beleza? Então, gabarito, item é. Então, cuidado com essa palavra. Muitos aqui podem estar estudando pela primeira vez, né? Conhecendo pela primeira vez essa palavra, mas ela é muito frequente em prova. E às vezes não é estudado. E aí por isso que a questão se torna difícil. Mas agora você já está conhecendo, ó, e caiu no CEP, Polícia Civil 2014. Então, cuidado com essa situação aqui. Beleza. Vamos agora para a quinta questão, Polícia Civil do Piauí 2012. Tudo certinho com vocês aí? Tudo ok? Bora lá. Considerando os caracteres dos poderes administrativos, assinala a alternativa incorreta. Então, ele quer o errado aqui também. O poder de polícia administrativa dota-se do atributo da autoexecutoriedade, de tal sorte que, no geral, não necessita de prévia ordem judicial para materializar-se. Perfeito. Essa autoexecutoriedade é chamada aí de autoexecução. O poder de polícia, ele tem essa característica, um atributo do poder de polícia é a autoexecutoriedade. É a administração pública poder autoexecutar os seus atos. Isso é bem interessante, porque imagina que um fiscal da vigilância sanitária, ele encontrou ali uma carne vencida. Nesse caso, ele pode ir lá e recolher aquela carne vencida, sem precisar pedir para o poder, ei, poder judiciário, me autorize a recolher aquela carne vencida. Não, ele pode ir lá e fazer isso daí diretamente. Não precisa estar pedindo. Não sei se vocês lembram de um jogo do Brasil, Brasil e Argentina na pandemia, que o jogo foi cancelado na hora do jogo. Quem cancelou foi a Anvisa. E ali foi o poder de polícia. Se não existisse a auto-executoriedade, a Anvisa tinha que procurar um juiz, entrar com ação. Daqui que o juiz fosse dar a decisão, o jogo já estava no mínimo no primeiro tempo. Ou até mesmo poderia ter até acabado o jogo, dependendo da quantidade de processos, né? Então, assim, acabar o jogo, depois que o jogo já foi concluído, não tinha sentido, né? Então é por isso que o poder de polícia, ele tem essa autoexecutoriedade, pode autoexecutar as suas condutas. Então, naquele momento, a Anvisa chegou e disse, o jogo está acabado, porque tem uma situação assim, assim, assado.
Beleza? Então, isso que significa essa autoexecutoriedade, autoexecutar as suas condutas. Pegando como exemplo a Polícia Civil e a Polícia Federal. Normalmente eles não possuem isso. A Polícia Civil, para fazer alguma coisa, vamos supor, eu quero fazer uma interceptação telefônica. A Polícia Civil pode chegar no telefone da pessoa e fazer lá a interceptação? Não. Ela precisa da ordem do juiz. O juiz precisa, então pede para o juiz autorizar. E muitas situações que envolvem a Polícia Civil precisa disso. Pedir para o juiz autorizar. Já no poder de polícia, na polícia administrativa, não precisa disso porque tem a característica da autoexecutoriedade. B. Por sua característica eminentemente administrativa, os atos decorrentes do poder de polícia da administração pública somente podem ser executados mediante prévia ordem judicial. É o contrário do item A, né? E contrário com tudo que eu acabei de explicar. Então, logicamente, que está errado. Ele fala, os atos decorrentes do poder de polícia somente pode ser executado. Não, de jeito nenhum. C. O poder hierárquico não se confunde com o poder disciplinar. Não, são poderes diferentes. O poder hierárquico está relacionado aí com ordenar, com fiscalizar, com hierarquizar, com delegação e avocação. Já o poder disciplinar está relacionado com aplicar sanções. E aqui outro bizu que eu vou passar para vocês. Na hora da prova, caiu lá o seguinte: aplicar sanções. Isso pode ser poder disciplinar ou isso pode ser poder de polícia. Como é que eu vou diferenciar? O poder disciplinar, ele aplica sanções para os servidores públicos e os particulares que possuem um vínculo com o Estado. Já o poder de polícia, ele aplica sanções para os particulares em geral. Vamos dizer assim, para todo mundo. O poder de polícia, ele aplica sanção. Uma multa de trânsito. Qualquer pessoa pode ser multada no trânsito. Então, isso é poder de polícia. Já o servidor público sofreu uma punição. Isso é poder disciplinar. Ou então, um particular que tem um vínculo com o Estado. Como assim esse vínculo com o Estado? Um aluno de escola pública, um presidiário. O presidiário tem um vínculo. O Estado tem que garantir a integridade física e moral dele. Então, se o presidiário sofre uma punição, por exemplo, não vai receber visitas, não vai receber banho de sol, isso daí é poder disciplinar. Cuidado com essa situação aqui. D. O poder regulamentar não confere à administração pública a prerrogativa de instituir direitos e obrigações, ainda que mediante decreto do Poder Executivo. Tá certo. O poder regulamentar, na questão do decreto, o decreto ele é um ato secundário. Se ele é um ato secundário, ele não pode inovar. E como regra, quem é que pode inovar, criar algo novo no ordenamento jurídico? É a lei. O decreto, como ele é um ato secundário, ele vai fazer o quê? Ele vai apenas explicar, ele vai apenas detalhar, ele vai apenas complementar essa lei, beleza? Então, o item D está correto. O item E. O exercício do poder disciplinar da administração necessita observar o devido processo legal correto. Anotem também outra dica que é importante, vou colocar bem aqui. Deixa eu apagar aqui. Muito importante isso daqui, caindo na prova, uma questãozinha que vai fazer a diferença. No poder disciplinar, não existe a verdade sabida.
O que que é isso? O que que significa essa verdade sabida que eu não tenho no poder disciplinar da administração pública? Verdade sabida é aquela situação como assim, já está na cara que foi aquela pessoa que fez isso, então eu não preciso mais provar nada, eu já vou fazer a demissão dela e acabou. É como acontece muito no setor privado, né? No setor privado, se eu tenho lá, o chefe viu nas câmeras lá que foi aquela pessoa que cometeu aquele ilícito, ele vai demite a pessoa e acabou. Ah, mas a pessoa quer se defender. Não, não tem essa. Na administração pública não existe isso. Mesmo que tenha câmeras, que tenha provas, que tenha tudo, 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 tudo dizendo que foi aquela pessoa que cometeu aquela irregularidade, mesmo assim, eu tenho que ter o processo administrativo, eu tenho que garantir a ampla defesa e o contraditório. Então, cuidado com isso daqui. Eu falei, mesmo que tudo indique que foi aquela pessoa que cometeu aquela irregularidade, mas na administração pública não existe a verdade sabida. Eu não posso punir aquela pessoa simplesmente porque eu vi uma filmagem falando aquilo. Tem que existir o processo administrativo, garantindo a ampla defesa e o contraditório. Então, quando ele fala que o exercício do poder disciplinar necessita observar o devido processo legal, corretíssimo, confirmando aí o nosso gabarito no item B de bola. A questãozinha é muito boa, né? Devo comentar várias situações aqui sobre ela. Agora aqui, sexta questão, essa aqui melhor ainda. Considerando os poderes administrativos, relacionando cada poder com o respectivo ato administrativo ou a respectiva característica. Então vamos lá. Ele fala: apreensão de alimentos impróprios para o consumo. Apreensão é o quê? É uma sanção. Se eu tenho um alimento, estou vendendo um alimento na feira e foi apreendido, então aquilo é uma sanção. Se é sanção, vai ser o quê? Poder de polícia ou poder disciplinar. Pronto, eu já fico só nesses dois. Esse alimento impróprio para o consumo é um servidor público que está recebendo essa punição? Não. É um particular com vínculo? Não. A questão não diz que a pessoa ganhou uma licitação, que a pessoa assinou um contrato, nada. Falou de forma geral. Então, se é de forma geral, é poder de polícia. Então, item 3 aqui. Expedição de decreto para correta execução da lei. Opa, poder regulamentar, né? Ele que vai expedir decretos aí para explicar, para detalhar a lei. Então, item 1. Penalizar servidores. Opa, penalizar é sanção. Mas está aplicando uma sanção para quem? Para servidores. Se é uma sanção para o servidor público, então isso é poder disciplinar. Item 5. Concessão de aposentadoria compulsória. O que que significa aposentadoria compulsória? É o seguinte: vamos supor que para a pessoa se aposentar, ela tem que ter 68 anos de idade. A pessoa completou 68 anos de idade. Ela aqui não é obrigada a se aposentar. Ela já completou a idade, mas se ela quiser continuar trabalhando, ela pode. Só que quando chegar a 75 anos de idade, a pessoa ela é obrigada a se aposentar. Ela não pode, não existe a situação de ter uma pessoa, um servidor aí, trabalhando com 76, 80 anos. Não, 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 não. Por quê? Porque a compulsória, é como se fosse expulsória, é aos 75 anos. Então, se a pessoa ela é obrigada, aqui nós temos o quê? Um ato vinculado. Ela não tem escolha. Portanto, isso daqui é o poder vinculado. Delegação de competência. Eu tinha até colocado aqui, né? Ó, delegação e avocação de competência. Isso tudo está relacionado com o poder hierárquico. Então, temos aqui o item 4. Portanto, 3, 1, 5, 2, 4, item C. E olha como o bizu que eu passei para vocês aqui das sanções, né? Do poder de polícia, do poder disciplinar, ajudou nessa questão. Então, anota isso daí e vai ajudar demais vocês na hora da prova. Essa questão, a NUCEP já cobrou ela umas 3 vezes.
E é uma questão que eu considero um pouquinho difícil. Por quê? Porque é uma característica da NUCEP. Eu não vejo isso muito em outras bancas, não. É por isso que é importante você conhecer a banca, né? Estamos aqui, por exemplo, vou mandar aqui meus alôs aqui para Anderson, Arone, Carlos Antônio, Isabela, Jaqueline, Leilane, Tamaleite, um grande abraço. Josimauro, Lorival Pereira. Lorival Pereira é quem eu estou pensando? Liana, Marcos Faustino, Mauro Vinícius, Paulo. Mauro Vinícius também, é nosso aluno aprovado aí na UESP. Pedro, Rogério, Sara, Zé Anderson. Grande abraço aí para vocês que estão aqui assistindo essa aula nesse horário, né? Então, comentando aqui sobre essa questão, eu considero essa questão bem complicadinha, porque, como eu falei, é uma característica da NUCEP. Não é tão difícil, mas é uma nomenclatura que pode gerar dúvida na hora da prova. Então, ele fala assim, ó, dentre as assertivas abaixo, marque aquela que indica um serviço descentralizado e concentrado ao mesmo tempo. Então, vamos lá. O que é a desconcentração? A desconcentração, CO, criação de órgãos. O que é a descentralização? Descentralização é a criação de entidades. Por exemplo, criação da administração indireta. A questão está pedindo um serviço que é descentralizado e concentrado ao mesmo tempo. Então, se ele é descentralizado, é porque foi criado um ente. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma autarquia, eu tenho uma fundação, tenho uma sociedade de economia mista, eu tenho uma empresa pública. E se ele é concentrado ao mesmo tempo, é porque ele não tem órgãos. Porque a desconcentração é a criação de órgãos. Se não tem órgãos, o serviço ele é concentrado. Então já achamos o gabarito aí no item A. Uma autarquia é um serviço descentralizado, sem subdivisões internas, sem órgãos. Então, se a autarquia não tem órgãos, é um serviço concentrado. O item B, nada a ver. O item C também não. Agora, o item D. O item D, aqui a gente já teria o quê? No item D, teríamos aqui um serviço descentralizado e desconcentrado, porque ele fala das superintendências, desses órgãos aí que são criados. Então, eu trouxe essa questão por dois motivos. Para ela ter sido cobrada na Polícia Civil em 2014 e para a NUCEP já ter feito essa brincadeirinha várias vezes. Não é a primeira vez que ela cobra isso. Se eu não me engano, tem três questões no CEP cobrando isso daqui. Então, atenção para essa brincadeirinha. Desconcentrar é criar órgãos. Concentrar é não ter órgãos. Descentralizar é criar entes. Centralizar é não ter esses entes aí, beleza? Deixa eu ver aqui os comentários. Grande abraço aí, Lorival, é você mesmo, né? Então, um grande abraço, meu amigo. Saudades aí de você, diretamente de Belém do Pará. Pegando o bizu na porta TCE Pará. Pronto. Isabela também, um grande abraço aí. Salve, professor. Consegui a aprovação seletiva da SEDUC para minha serviço social. Já está atuando, coisa boa. Vamos para mais uma aprovação dessa vez na PC. Aguardando também a GCM, um grande abraço. Um grande abraço aí, Isabela. Também sei quem é você. A gente vai conhecendo algumas pessoas aqui de presencial, alguns por nome, né? Por exemplo, aqui o Itamar eu conheço por nome. Mauro também, acho que já foi aprovado aí na UES, se eu não me engano. O Marcos Faustino também conheço aí por nome. Algumas pessoas a gente vai conhecendo só por nome pessoalmente, é muito bom. É, o Mauro é ele mesmo, né? Pronto, foi nosso aluno aprovado aí na UES, primeiro lugar. O ele já está trabalhando e está continuando estudando para concurso aí. É assim que funciona. Pois vamos lá, pessoal. Nossa última questãozinha de hoje. Vamos aqui resolver essa oitava questão e finalizá-la de hoje, né?
Trouxe aqui 8 questões para trazer vários resumos, várias dicas. Aquele resumo lá da anulação e revogação, anota ele, porque ali você pode terminar aqui a aula ou pegar aqui 100 questões de anulação e revogação. Você consegue resolver todas elas com aquele resumo ali. Então vamos lá. Em relação à organização administrativa, pode afirmar que, no âmbito estadual, a criação de uma secretaria. Secretaria é um órgão público. Se é um órgão, constitui exemplo de descentralização? Não. Constitui um exemplo de desconcentração. B. Somente por lei poderá ser criada uma autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Perfeito. É assim que tem na Constituição. Apesar de que, do jeito que está aqui, está correto. Não está errado, porque a Constituição está desse jeitinho aqui. Se eu não me engano, é artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, fala desse mesmo jeitinho, então está correto. Mas, se a prova for mais além e cobrar, por exemplo, que a fundação pública, ela pode ser de direito público ou de direito privado. Se ela for de direito público, ela é criada por lei, porque ela é uma espécie de autarquia. Se ela for de direito privado, ela é autorizada por lei. Mas você só vai marcar dessa forma se a banca lhe perguntar. A banca não falou nada disso. Então a gente não vai querer dificultar a questão. A Constituição fala desse jeitinho. Somente por lei específica pode ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública. Então pronto, beleza. O item C é exemplo de desconcentração a criação de uma agência reguladora. Não, porque a agência reguladora é uma espécie de autarquia. Se é uma espécie de autarquia, então aqui não é desconcentração, aqui é descentralização. D. As organizações sociais integram a administração pública descentralizada. Não. Deixa eu colocar bem aqui para vocês. Pagar aqui para colocar o seguinte. Temos aí o que é chamado OS, Organizações Sociais. Temos as OCPs, que é Organização da Sociedade Civil e tal. E temos o sistema S, que é SEBRAE, SESC, SENAI e assim por diante, né? Chamado sistema S, que normalmente começa com S, né? SEBRAE, SESC, SENAI e assim por diante. Essa galerinha aqui é chamado de terceiro setor. Eles não fazem parte nem da administração direta e nem da administração indireta. Eles ajudam a administração pública. Então, o SEBRAE ajuda, o SESC ajuda, o SENAI ajuda e assim por diante. Então, eles não fazem parte da administração direta e muito menos da administração indireta. Eles, por isso que é chamado terceiro setor. É algo totalmente diferente. Aqui são pessoas jurídicas de direito privado, então não são nem direito público, não, é direito privado. É por isso que no SEBRAE, por exemplo, lá não tem concurso para trabalhar no SEBRAE. Normalmente é um currículo que você leva para lá, uma entrevista. Por quê? Se o SEBRAE, por exemplo, fosse da administração pública, tinha que ser concurso. Mas não. Não sei se vocês já visualizaram aí. Ah, abriu o processo para o SEBRAE, não sei o quê. Às vezes é só um currículo que você leva, uma entrevista que você vai fazer. Então, totalmente diferente. Por quê? Porque eles são pessoas de direito privado, que estão, entre aspas, auxiliando a administração pública. Beleza? Então, quando eu falo aqui que organizações sociais integram a administração pública descentralizada, está errado. E o item é: as autarquias e fundações não podem ser qualificadas como agências executivas. Está errado. Somente essas duas aqui podem, né? Autarquias e fundações podem ser qualificadas como agências
executivas, que são situações aqui que envolvem questões de metas, de autonomia. Como assim, professor? Explicando aqui. O INSS é uma autarquia. Aí vamos supor que o INSS ele pede mais recursos. Aí o Ministério da Previdência vai dizer, tudo bem, eu lhe dou mais recursos, mas eu quero metas para você. Feito esse contrato, né, entre os dois, o INSS recebendo mais dinheiro e sendo estabelecido metas, o INSS passa a virar uma agência executiva, que é só questão de nome. Acabou o contrato, acabou essa situação. Portanto, confirmando aqui o gabarito na questão B de bola. E com isso a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje. Deixa eu só falar para vocês o seguinte: estamos aqui na semana de lançamento do MPS, o Método Professor Soares. Eu coloquei aqui no material o que que a gente tem nesse método, né? Que é uma espécie de mentoria que é feita na plataforma de tempos em tempos e resolvemos abrir algumas vagas agora e temos vaga para a Polícia Civil. Esse concurso está previsto para 2025, então a preparação bem direcionada. Se você tiver em alta quantidade de... Dá tempo nem falar tudo que tem aqui na mentoria, né? No grupo a gente vai estar repassando mais informações para vocês, porque são vagas limitadas. A mentoria é diferente de um curso. O curso, quanto mais pessoas, melhor. A mentoria não. Como é individualizado, então tem que ser uma quantidade pequena de pessoas. Então a gente abre realmente para reservas, porque não tem como abranger todas as pessoas. E a gente já está fazendo o lançamento, como eu falei para a Polícia Civil, vai ser passado lá no grupo de vocês. Tudo certinho? Tudo ok? Me confirme aí se está tudo ok para finalizar aqui a nossa aula de hoje. Tiver aí Direito Constitucional e Administrativo, né? Essas duas disciplinas aí muito importantes para o seu concurso. E parabéns para você também que está estudando de agora para esse concurso da Polícia Civil, que não está esperando edital. Isso é muito importante, ter esse estudo aí para edital. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Um grande abraço a todos e bons estudos.